Olá de novo. Muito bem, vamos à quinta e última aula dos verbos modais, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o verbo to have to, que representa uma obrigação. Have to, o verbo to have sozinho significa ter, de possuir. E o have to significa ter que, sempre seguido do to, obviamente, como eu falei anteriormente. Então, observe o seguinte. O verbo to have to significa ter que, cujo passado é had to e futuro will have to. Então, eu expliquei para vocês que o passado do must era had to e, ao mesmo tempo, ele é passado do have to, que é ter que, ou seja, tinha que. E o futuro, will have to. Ok? Então, observa assim, representa algo que precisa ser feito. É uma obrigação irrevogável. You have to wear a helmet to ride a motorcycle. Você tem que usar um capacete para andar de moto. Isso é feito no Brasil. Nos Estados Unidos, you must wear a helmet to ride a motorcycle, because lá não é obrigatório. Pelo menos até os dias de hoje. Tá? Vocês podem ver que os motoqueiros de lá usam, o motociclista de lá usa um lenço na cabeça. Eles nem são motoqueiros, eles não gostam nem que chama de motoqueiro, eles gostam de chamar de motociclista, porque eles andam numa Harley Davidson, né? E eles usam um lenço na cabeça ao invés de um capacete. Por quê? Porque ele não tem que usar. He must not wear a helmet. Mas no Brasil, yes, you have to wear a helmet when you ride a motorcycle. Veja essa diferença. Nos Estados Unidos não é obrigatório o uso de capacete para moto. Contudo, por uma questão de segurança, você deve usar, caso não, poderá haver um acidente e acarretará em uma consequência grave. Então, you must wear a helmet to ride a bike or motorbike. Sugestão forte. You have to wear a helmet to ride a bike é uma obrigação. Entendeu a diferença? Entendeu? Então, must é uma necessidade forte, tá? Algo que pode gerar uma consequência. You have to, ele é uma obrigação. Quando nós conjugamos o verbo to have, ele é, assim como o verbo ter, ele é conjugado da mesma forma. Só a diferença é que a gente põe o to para dizer ter que, aí gera obrigação. Então nós temos o seguinte, I have, ou I have to, you have to, he has, she has, and each has to. Então você pode ver que esses três pronomes aqui, o verbo to have vira has. Os demais é tudo have. Né? I, you, he, she, it, we, you, they. Então, essa seria a conjugação do verbo. Eu tenho que, você tem que, ela tem que, ele tem, nós temos que, e eles têm que. E assim sucessivamente, dentro da conjugação no presente simples. Quando nós fazemos uma interrogativa, com o verbo to must, o should, o can e o may, nós invertemos eles junto com o sujeito. Já o verbo to have necessita do auxiliar, no presente, no passado, no futuro e assim sucessivamente. Tá? Então observe o seguinte, como se conjuga. No presente simples, quando se faz uma pergunta, fazemos o seguinte, do I, do you, does. Então nós usamos o auxiliar does, porque ele recebe a terceira pessoa do singular do verbo. E como termina em O, ele acrescenta ES, e o verbo volta para o estado normal. E, portanto, quando conjugamos, é have para todo mundo. Mas os auxiliares é que vão me dizer. Então, do I have, do you have to, does he have to, does she have to, does it have to, do we have to, do you have to, do they have to. Okay? Então, numa interrogativa, não podemos usar o verbo invertido. Nós não podemos inverter ele. Como às vezes, muitas vezes fazem aqui na Inglaterra, mas não é correto. Temos que usar um auxiliar referente ao tempo verbal. Do e does para presente, did para passado e will para futuro. Estão entendendo? Muito bem. Observe o seguinte. Pergunta. Do you have to dance? Do you have to sing?
Do you have to play the piano? Você tem que dançar. Você tem que cantar, você tem que tocar piano. Pois é obrigado a fazer isso? Claro, meu filho, eu trabalho aqui, eu tenho que trabalhar. I have to play the piano, eu tenho que tocar piano. I have to sing, eu tenho que cantar. I have to dance, eu tenho que dançar, porque eu trabalho aqui. É a minha profissão, é a minha função. Então eu tenho, sou obrigado. É o meu dinheiro, eles me pagam para isso. Entendeu? Então I have to. Aí você pergunta, mas do you have to do that? Você tem que fazer isso? Sim, yes I do. Quando se nega, a gente usa os mesmos auxiliares para fazer a negativa. Como, por exemplo, I don't have to dance, eu não tenho que dançar. I don't have to sing, eu não tenho que cantar. E I don't have to play the piano, eu não tenho que tocar piano. Há uma colocação na parte negativa, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Porque quando a gente faz uma negativa, ela não gera uma proibição, ela gera uma não necessidade. Que aí, quando a gente usa o mustn't, a gente usa para proibir. Enquanto que a gente usa o don't have to, ou não ter que, ou eu não tive que, no passado, no futuro, a gente usa com os auxiliares para gerar uma não necessidade. Entendeu? Foi bem claro assim? Por exemplo, amanhã é feriado. I don't have to go to work. Eu não tenho que ir para o trabalho. Porque amanhã é feriado. Então eu não preciso ir. Entendeu? I don't have to go. Então a gente usa esse don't have to para gerar uma não necessidade. Observe o seguinte. You don't have to go to work today. Você não tem que ir trabalhar hoje. Ou seja, não é necessário, pois é domingo e você não precisa ir. Deu para entender? Então está bem explicado aqui. You mustn't go to work today. Você não deve trabalhar hoje. Ou seja, você não deve trabalhar, pois estará fechado e pode haver consequências se você for. Ok, você decide, não, eu vou trabalhar. Não tem ninguém lá, mas eu vou trabalhar. Mas, de repente, pode gerar um problema, tá? Então, você não deve ir. Então, é proibido você ir lá, porque os segurança não vão te deixar você entrar. Porque é domingo e não pode ter funcionário nenhum. Por normas, por políticas da companhia. Entendeu? Então, you mustn't go to work, okay? Go to work today. Agora, you don't have to go to work today. Você não tem que ir trabalhar hoje, porque hoje é domingo e não tem ninguém lá. Entendeu? Então não tem necessidade de você ir. Ah, mas eu quero ir, então vai. But I want to go, so go. No problem. Ok? Mas não é necessário. Agora, quando eu uso mustn't, aí é proibição. Ok? Não, mas eu quero ir, então vá. Mas se você for, você já sabe que não vai entrar. Que os segurança não vão deixar. Deu para você entender? Mais ou menos? Muito bem. Quando nós conjugamos o verbo to have no passado, ele fica assim. I had to, you had to, he, she, it, we, you, they had to. Eu tive que, você teve que, ele teve que, ela teve que, nós tivemos que e eles tiveram que. So I had to go to work yesterday. Eu tive que trabalhar ontem. Poxa, mas você tinha uma festa pra gente ir de aniversário na casa de uma menina, mas você não foi. Oh, claro, I couldn't. I had to work yesterday. Eu tive que trabalhar ontem. Então, eu tive que trabalhar ontem. Então, I had to go to work. Então, eu não pude ir. Não tive condições de fazer isso. Deu para vocês entenderem a diferença? Quando nós fazemos uma interrogativa, no passado, em vez de nós usarmos o do, que é para presente, eu tenho que, eu uso eu tive que. Só que aí você vai usar o auxiliar did e o verbo volta para o estado normal. Entendeu? Então observe como é que fica a colocação. Did para todas as pessoas. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. E o verbo volta para o estado normal. Have to. Poxa, eu tive que. Did I have to? E a mesma coisa se trata quando nós fazemos a negativa. Colocamos o auxiliar depois do sujeito e acrescentamos o verbo to have. Ou seja, para todas as pessoas. I didn't have to, you didn't have to, she didn't have to,
e assim sucessivamente daí did. Eu não tive que, você não teve que, ele não teve que e ela não teve que. Foi claro? Muito simples. Quando nós fizemos a pergunta, você tem que dançar? Do you have to dance? Agora, você teve que dançar? Did you have to dance? É só modificar o auxiliar, mais nada. O resto da frase é igual. Do you have to dance? Did you have to dance? Did you have to sing? Did you have to play the piano? Você teve que dançar, você teve que cantar, você teve que tocar piano. Não, you didn't have to dance, você não teve que dançar. You didn't have to sing, você não teve que cantar. You didn't have to play the piano, você não teve que tocar piano. Então, é justamente colocando o auxiliar e o verbo volta para o estado normal. Os auxiliares são aqueles que ajudam o verbo a não ter que fazer a conjugação. Para isso, eles são auxiliares, ok? Quando nós fazemos o futuro, a conjugação é o seguinte. I will have to. You, he, she, it, they will have to. Então, eu terei que, você terá que, ele terá que, nós teremos que e eles terão que. E na negativa, won't have to. Não teremos que. Ok? Então, é muito simples essa conjugação. É só usar o will na frente do have to. Mais nada. I will have to dance. Eu terei que dançar. Will you have to dance? Faltou you aqui. Ah, que coisa. Will you have to dance? Você terá que dançar? He will have to sing. Will he have to sing? Ele terá que dançar? Porque não podemos botar has aqui porque temos o auxiliar aqui para auxiliar. We will not have to dance. Eles não teremos que dançar. E they won't have to dance. Eles não terão que dançar. They will not have us to sing. They won't have to sing. Eles não terão que cantar e não terão que tocar piano e assim sucessivamente. Já no contínuos, porque podemos fazer o contínuos com o verbo to have, os outros não. O verbo to can, você tem que fazer com be able to. O verbo to may, você tem que fazer to be allowed to. O verbo should, forget it, esquece, somente should. O must não tem condições também de fazer no presente contínuo. Então, nós temos quem? O verbo to have to, que podemos fazer. Mas, para isso, nós temos que ter o verbo to be para gerar o contínuo. Então, a conjugação é feita da seguinte forma. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, having to. Ou seja, eu estou tendo que, você está tendo que, ela está tendo que, nós estamos tendo que, eles estão tendo que fazer alguma coisa, ok? I am having to dance. Eu estou tendo que dançar. You are having to sing. Você está tendo que cantar. And she is having to play the piano. Ela está tendo que tocar piano. É uma obrigação, ok? Uma necessidade muito forte mesmo, mas é uma obrigação. Então, ela está tendo que tocar piano, né? E ela está tendo que cantar, ela está tendo que dançar, porque é a função dela, é o trabalho dela, e assim sucessivamente, ok? Ou competição, ou o que quer que seja. Então, não se esqueça de que o verbo to have, to, ter que, o passado é had to e o futuro will have to. E, obviamente, o presente contínuo, to be having to. Está tendo que, ok? E assim, sucessivamente, dentro desses 5 verbos modais que vocês estudaram comigo nessas aulas. Eu entendo que gramática é uma coisa muito chata, ok? E principalmente quando ela tem que ser memorizada ou etc. Mas a prática vai ajudar vocês. As próximas aulas eu vou trazer para vocês são aulas de uso mais interativo e de coisas bem mais gostosas para que você possam trabalhar em cima delas até que eu possa ensinar um outro tempo verbal chamado Present Perfect Tense, presente perfeito, mas isso vamos trabalhar em cima disso. Porque esses tempos todos que eu ensino para você, desde a primeira aula, né? É o futuro, going to,
will e etc, etc, coisa que vocês aprenderam lá na primeira, segunda, terceira, quarta aula, vocês vão agora utilizar ela dentro da prática. Então, aguarde minhas próximas aulas, porque elas serão de uma maneira bem mais interativa, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na prática, ok? Bye, bye, então, e até mais. Ah, e não esquece de assinar o likezinho, né? O botar e subscrever para me ajudar no meu canal. Ok, gente? Obrigado e até mais.